Bom, pessoal, então, de volta, né? O segundo tempo da nossa aula de hoje. E o que é que nós vamos fazer agora nesse segundo tempo? Vou resolver aquela lista de exercício que eu havia passado, certo? Lá no sistema acadêmico. Lembrando que nessa semana, se não me falha a memória, dia 9, de acordo com o nosso calendário, né? O calendário que eu tinha colocado para vocês no início da disciplina, eu já vou colocar no sistema acadêmico a primeira tarefa que vocês deverão me entregar dentro de mais ou menos 15 dias depois que eu colocar lá no sistema, certo? Então, lá no sistema acadêmico tem aquela parte de tarefas, eu vou colocar a tarefa lá, certo? A descrição da tarefa, geralmente são 15 dias, né? São mais ou menos 15 dias, e eu sugiro que vocês façam em dupla, tá bom? Então, tentem fazer em dupla. São exercícios um pouco mais complicados do que aqueles exercícios que a gente está trabalhando por enquanto, certo? E a devolução da tarefa é feito através do sistema acadêmico, né? Você pode enviar o PDF para mim através do sistema acadêmico. Sugiro a vocês utilizarem aquele template que eu já coloquei lá no sistema, um templatezinho de LaTeX, porque como vocês vão escrever muitas fórmulas, aí o LaTeX é mão na roda para isso, tá certo? Bom, posso fazer no Word? Pode, não tem problema não. Professor, se eu quiser fazer no caderno, fazer foto e depois converter para PDF e mandar, pode ser? Pode ser também, não tem problema não, certo? Mas tentem fazer no LaTeX, porque aí vocês vão aprendendo a utilizar a ferramenta, certo? Beleza? Gente, vamos lá para o nossos poréns aqui do segundo tempo. Compartilhar aqui com vocês uma tela novamente. Antes da gente entrar de vez no assunto da lista de exercício, né, da tarefinha, eu queria comentar com vocês um pequeno ponto que é sobre a questão da ordem de precedência. Eu me lembro que alguns de vocês, lá no grupo, no WhatsApp, estavam conversando sobre a questão da ordem de precedência. É o seguinte, essa ordem de precedência, ela, na linguagem da lógica proposicional, é essa daqui. Então, qual é o conectivo com a maior ordem de precedência? É o conectivo da negação. Depois vem o conectivo da conjunção e da disjunção, e a ordem de precedência mais baixa são os conectivos da condicional e da bicondicional. Observe que também existe eu vou chamar de uma ordem de precedência horizontal, né? Essa primeira ordem de precedência que eu falei é uma ordem de precedência vertical, vocês podem ver aqui, e aí também tem uma ordem horizontal, ou seja, se eu tiver uma fórmula que contém conectivos da conjunção e da disjunção, quem é que vai ter a ordem de precedência maior? No caso, os conectivos da conjunção, porque nós temos aqui a nossa ordem de precedência horizontal. No caso dos conectivos da condicional, o conectivo da condicional e da bicondicional, a ordem de precedência horizontal, a maior é do conectivo da condicional. Bom, mas o que é que isso impacta, digamos assim, em termos práticos? No exercício, se eu não me falha a memória, tinha uma questão que pedia para você identificar o conectivo principal de uma determinada fórmula, certo? A gente vai chegar lá, mas eu estou só dando uns spoilerzinhos para vocês. Então, esse conectivo principal é aquele conectivo que, se você organizar a sua fórmula na forma de uma árvore, né, ele vai ficar na raiz dessa árvore. Eu vou aproveitar o ensejo e pegar essa fórmulazinha aqui como exemplo. Então, já vou dizer para vocês, o conectivo principal desta fórmula é esse daqui, certo? Essa conjunção. Então, essa fórmula eu posso tranquilamente representar ela na forma de uma árvore, em que a conjunção é minha raiz, ou melhor, meu nó raiz. Esse outro conectivo aqui é o conectivo principal dessa subfórmula, né? E aí não esqueçam da noção de subfórmula, que foi muito bem comentado. E essa bicondicional aqui é o conectivo principal dessa outra subfórmula. Então, diante disso, vocês podem já deduzir que toda fórmula, né, ou toda subfórmula possui pelo menos aliás, sempre tem um conectivo principal, certo? O conectivo principal é único, é só um por fórmula, ok? Mas de acordo com a definição, P é uma fórmula e não tem conectivo nenhum. Não, aí tudo bem, aí já é um caso extremo.
Vamos continuar aqui a construção da nossa árvore. Nessa subfórmula aqui, como a condicional é um conectivo binário, eu tenho isso daqui como um componente da minha condicional e esse R como outro componente. Então, nesse caso aqui, nessa outra subfórmula, o conectivo principal é a disjunção, né? Que ela também é binária, e os nós folha, né? O que é nó folha? Bom, são esses nós que ficam aqui no finalzinho da árvore. Professor, a gente vai ouvir falar muito de árvore ao longo do curso da computação? Vocês vão ouvir falar de tantas árvores que vai chegar um momento em que vocês vão pensar que estão no curso de engenharia florestal, de tanta árvore que vocês vão conhecer. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Boa, Renan. Porque o conectivo principal não... Lucas, o conectivo, se você mudar o conectivo principal, você pode alterar a semântica da fórmula, certo? E aí é um assunto que a gente vai discutir melhor no próximo encontro, porque já entra essa história da semântica, certo? Do significado da fórmula, ok? Mas na lista de exercício tem uma questão que a gente vai tangenciar isso daí, tá certo? Deixa eu só concluir aqui essa árvore, para ficar bem bonitinho aqui para vocês. Ó, aqui nessa bicondicional, os componentes dela são duas negações, né? Então, numa negação, o que é que a gente vai fazer quando a gente coloca na árvore? Como ele é um conectivo unário, né? Deixa eu apagar isso aqui, para ganhar espaço. A gente pode fazer isso aqui, ó. Então, como vocês podem observar, os nós folha, que são esses nós finais da árvore, eles sempre serão os meus símbolos proposicionais. E vocês devem lembrar sempre que, de acordo com a definição de fórmula da lógica proposicional, todo símbolo proposicional é uma fórmula. Ou seja, é a forma mais atômica de fórmula, é a do símbolo proposicional e também do símbolo de verdade, certo? Então, em alguns livros, os símbolos de verdade são representados por esses símbolos aqui, ó. Esse daqui a gente chama de, alguns autores chamam de bottom, né? Acho que é assim que se escreve. E aqui de top. Outros autores chamam esse daqui de falsum, certo? Falsum. E esse daqui de verum. São expressões em latim, né? O professor João Nunes, no livro dele, ele utiliza essas duas palavras em inglês. O true e o false como símbolos de verdade. Só que para a gente entender melhor os símbolos de verdade, a gente tem que falar um pouco de semântica. E aí eu já vou dar uma pistazinha para vocês. Na semântica, a gente lida com a história do valor lógico. Então, o valor lógico do símbolo de verdade true é V. O valor lógico do símbolo de verdade falso é F. Certo? Mas o aprofundamento disso, semana que vem. Beleza? Então, turma, ficou claro aí para vocês a ideia do conectivo principal? Falta o R aí, professor. Não. Aonde, irmão? Bem, tá. onde você está aí? Ó. Pronto, beleza. Bem lembrado. Então, você pode, mais uma vez, né, fica bem claro para você que os nossos folha da nossa árvore acabam sendo os nossos símbolos proposicionais, certo? Então, construir essa árvore é um mecanismo interessante para você entender a estrutura da fórmula. Para vocês que estão começando agora a estudar a linguagem da lógica proposicional, eu sugiro como exercício extra vocês pegarem essas fórmulas e construir as árvores delas, certo? Para vocês entenderem melhor onde é que estão as subfórmulas, como é que se comportam os conectivos. Fala, Luque. Professor, eu não sei se isso é algo que vai ser avançado e tal, não sei se é algo que você vai falar posteriormente, mas vai chegar algum momento em que a gente vai precisar fazer o processo reverso, a gente vai partir do final para fazer montar a árvore, tipo, a gente já tem essa sem os parênteses, que eu digo, né, tipo na linguagem polonesa. Aí a gente, sem os parênteses, a gente vai voltar a ter os parênteses ou fazer uma árvore meio que reversa, não sei se isso é possível, ou não, tipo, vai chegar algum momento que a gente vai precisar fazer isso, ou é viagem da minha parte? Porque pode ser também, eu não sei. Não, Lucas, tu acabou de me dar uma ideia ótima para me colocar na próxima lista de exercícios. Adorei a tua ideia. Eu passo uma árvore e aí eu peço para vocês
escreverem a fórmula que aquela árvore ela funciona. Show de bola, né? Então, que a fórmula que gera aquela árvore, né? Mas é tranquilo. É só você analisar bem a árvore e você, digamos assim, percorrer a árvore. Deixa eu te explicar aqui bem bonitinho. Ó, toda árvore você vai percorrer da raiz até as folhas, certo? Então, quem é a minha raiz aqui? A minha raiz é esse conectivo. Então, eu sei que esse conectivo aqui é o conectivo principal. Então, eu já coloco ele aqui, ó, como conectivo principal. Bom, eu sei que desse lado e desse outro lado, como ele é um conectivo binário, terão subfórmulas. Aí você vê que logo em seguida, ó, eu tenho isso aqui, ó. Então, significa que aqui eu vou colocar esse e aqui eu vou colocar esse outro aqui. Tá vendo como é que a fórmula está nascendo? Beleza? Então aí já dei a dica e graças à tua sugestão foi muito boa. Com relação a fazer a conversão de notação polonesa para notação convencional, no livro do professor João Nunes tem o algoritmo, certo? E aí quem tiver o livro, quiser compartilhar com os colegas e tal, porque esse algoritmo não tem na primeira e na segunda edição, certo? Só tem aqui na terceira edição, que é esse livro que eu mostrei para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto, né, e coloco lá no grupo para vocês, tá bom? E aí vocês começam a treinar também, tá certo? Beleza? Mas, ó, quem tiver sugestões, não fique encabulado, não. Pode passar sugestões aí. Gente, vamos adiante, né, que já está de noitinha. Então, a primeira pergunta, a primeira questão da nossa lista de exercícios, ela dizia o seguinte, ó. Adicionar os parênteses às seguintes fórmulas para que fiquem de acordo com as regras de formação das fórmulas. Olha, ficar de acordo com a regra de formação, certo? Entendido? Então, nessa primeira fórmula aqui, eu posso fazer o seguinte, eu poderia fazer assim e um outro par de parênteses assim, certo? Estaria de acordo com as regras, ok? Se por acaso eu fizesse o seguinte, ó, preste atenção que eu vou fazer. Se eu fizesse isso daqui, o que é que estaria acontecendo? Eu estaria fazendo com que... Condicional primeiro. Exatamente. Caso. Então, nesse caso aqui, né, eu faria com que o conectivo da negação se transformasse no conectivo principal da minha fórmula. E nessa outra aqui, né, do jeito que está, o conectivo principal é o conectivo da condicional. Correto? Deu para entender? Então, lá na regrinha de formação, nas regras de construção de fórmulas, diz o seguinte: todo símbolo proposicional P é uma fórmula. Se P é uma fórmula, então a negação de P também é uma fórmula. E aí vocês observam que quando a gente coloca a negação de P, o autor já sugere você colocar isso entre parênteses, certo? É uma sugestão. Esse parênteses aqui da negação, do jeito que eu coloquei aqui, ele, de certa maneira, ele é desnecessário. Ele está apenas ocupando espaço de memória, vamos dizer assim. Beleza? Fala, Vitor. Professor, tanto faz se eu pôr letra minúscula, maiúscula, PQRS, tanto faz, então? Sim, tanto faz. Vitor, foi bom a tua pergunta, porque, assim, alguns autores, eles reservam as letras maiúsculas para representar variáveis de fórmulas, certo? Por exemplo, no caso do professor João Nunes, ele utiliza as letras H e G maiúsculas, né, para representar uma fórmula. Por exemplo, ele pode dizer o seguinte: seja a fórmula H... Lá na pré-aula, na notação polonesa, você mostrou esse H e esse G que ele Isso, exatamente. Então, essas são convenções que vocês vão aprendendo de acordo com os autores que vocês vão estudando, certo? Então, é bom você ser atento a essas convenções, certo? Para poder usar bem direitinho, certo? Mas com relação aos símbolos proposicionais, geralmente são letras minúsculas, certo? Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Na letra B nós temos várias conjunções, né? E nessas conjunções nós temos alguns conjuntivos que são negados, né? Então eu poderia colocar, né, um parênteses aqui, eu poderia colocar outro parênteses aqui, e assumir que essa conjunção aqui é uma subfórmula e que essa outra conjunção aqui é outra subfórmula,
e que a fórmula toda também poderia colocar entre parênteses. Aí um detalhe, esses parênteses mais externos que eu coloquei aqui, eles muitas vezes são desnecessários, tá certo? Assim como esses parênteses das fórmulas negadas, certo? Então, não há muita necessidade de você colocar. E você deve observar também o seguinte, às vezes, quando a gente enche a fórmula de parênteses, ela acaba ficando confusa. Aí você lê uma fórmula com arrumo de parênteses, acaba achando um tanto confuso. É tanto que tem alguns exercícios que é para você remover os parênteses desnecessários, certo? Eu não sei se tem uma questão dessa natureza nessa lista, ou eu vou colocar na próxima lista que mandar para vocês, certo? Professor, Oi. no caso aí, como só tem conjunção, não tem disjunção, eu posso escolher onde eu quero colocar os parênteses, porque se eu, por exemplo, quiser a ordem de prioridade lá para o último primeiro, eu posso... Tá aberto, tá? Em aberto. Tá? Isso, exatamente, Laércio. Muito boa observação. Como na verdade essa fórmula B é uma conjunção, só que ela é composta por vários conjuntivos, né, por várias subconjunções, você tem total liberdade para colocar os seus parênteses aí. Só que você tem que ter cuidado com o seguinte, deixa eu aqui apagar isso daqui e mostrar para você o que é que vocês não devem fazer. Então, peraí. O que é que você não deve fazer? Colocar um parênteses como esse aqui que eu fiz. Certo? Você vê que eu coloquei o parênteses entre o conectivo e o símbolo proposicional. Isso está completamente errado. Tá como se agora ficou a conjunção como se fosse uma área. Exatamente. E este P ficou solto no espaço. Certo? Então, vocês não devem separar... Com um ponto flutuante. Isso. Fala, Joaquim. Opa, peraí que... Show, Joaquim. O Joaquim colocou aí no chat uma pergunta. Deixa eu colocar aqui a forma que ele colocou. P, conjunção não que. Certo? O conectivo principal dessa fórmula é o conectivo da conjunção. Certo? Porque, na verdade, isso aqui é uma conjunção em que o P é um conjuntivo e não que é o outro conjuntivo. Ok? Beleza, Rodrigo? Tranquilo? Rodrigo! Tranquilo, né? Ah, tá. Tranquilo. Mas resolveu a dúvida, Franciane e Joaquim? Tranquilo, né? Sim, prof. Obrigado. Ah, beleza. Então, gente, já deu para ficar claro aqui para vocês. A principal preocupação na hora de colocar os parênteses é observar se você não está colocando parênteses que possa acabar separando o que você não deve separar. Mas tem uns detalhes importantes. Deixa eu colocar aqui na letra C, que aqui tem como aqui tem condicionais, então vejam bem. Na condicional, os parênteses, você deve ter cuidado para não separar esse símbolo proposicional, que está à esquerda, que nós chamamos de antecedente, do conectivo. Ou seja, se você fizer isso aqui, certo? Estaria errado. Ok? Entendido? Mas, como aqui eu tenho várias condicionais, seria tranquilamente permitido você fazer isso aqui, ó. Entendido? Porque o meu antecedente continua bem bonitinho aqui, e o meu consequente, que é aquilo que vem à direita do conectivo da condicional, né? Gravem bem esses nomes, antecedente e consequente. Antecedente é o que vem à esquerda do conectivo da condicional e consequente é o que vem à direita do conectivo. Isso, na próxima semana, vai ser muito fundamental para vocês entenderem bem a semântica do conectivo da condicional, que é uma das semânticas mais chatinhas da gente entender, certo? Então, nesse caso aqui, tá ok. Eu poderia colocar esses parênteses dessa forma, beleza? Se eu quisesse colocar um parênteses aqui e outro aqui, né, que são os parênteses mais externos, tudo bem, só que seriam desnecessários, certo? Entendido? Tranquilo aí, turma? Até aí tudo bem, né? Esse negócio que você falou de antecedente e consequente também vale para o bicondicional?
Não, Laércio, o antecedente do consequente só vale para condicional. No caso da bicondicional, eu tenho somente lado direito e lado esquerdo, certo? Então, toda vez que você se referir a uma bicondicional, você se refere ao lado direito ou lado esquerdo da bicondicional, certo? No caso das conjunções, eu tenho conjuntivo da direita, conjuntivo da esquerda. Da disjunção, disjuntivo da direita e disjuntivo da esquerda. E é bom que vocês se acostumem com essas nomenclaturas para facilitar o nosso diálogo, certo? Então, toda vez que vocês começam a aprender algum campo do conhecimento humano, vocês vão perceber que esse campo tem um linguajar próprio. E a lógica tem seu linguajar próprio, né? Então, expressões como antecedente, consequente, conjuntivo, disjuntivo, fazem parte desse linguajar próprio, beleza? Para não ficar dizendo assim, essa coisinha aqui que está antes do conectivo. Não é coisinha, é antecedente, tá certo? Bom, gente, primeira questão, ok? Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Não vou resolver tudo, porque eu acho que já dá para vocês desenrolarem. Vamos para a segunda. Na segunda questão, a gente fala sobre o conceito de subfórmulas, né? Então, toda fórmula, ela pode ser composta por várias subfórmulas. E, lembrando um pouquinho da teoria de conjuntos, uma fórmula é subfórmula dela mesma, tá certo? Então, aqui eu tenho essa primeira fórmula, que é uma condicional. Nós temos um único símbolo proposicional, e eu adorei essa fórmula aqui, porque é o seguinte, esse P e esse outro P aqui são a mesma coisa, certo? Eles apenas estão em locais diferentes. Então, quais seriam as subfórmulas? Vou até usar aqui a anotação de função. As subfórmulas de A, né? O conceito de subfórmula é interessante vocês sempre utilizarem na forma de conjunto. Então, eu tenho aqui P é uma das subfórmulas, eu tenho não P é outra subfórmula e, por fim, eu tenho a própria fórmula P condicional P. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, as subfórmulas dessa minha fórmula aqui, dessa minha fórmula A, são essas. Professor, não poderia ser P, esse P aqui duas vezes? Não. Primeiro, porque esse P é o mesmo símbolo proposicional. Segundo, porque em conjuntos não se admite elementos repetidos. Beleza? Vamos aqui para a letra B. Essa letra B está bem interessante. Vejam bem. Vou dizer aqui fora. Então, as subfórmulas da letra B, certo? A gente deve começar com os símbolos proposicionais. Então, não esqueçam, todo símbolo proposicional é uma fórmula, né? Então, aqui eu tenho P, R e S. Então, esses são as primeiras subfórmulas dessa fórmula C, né? Aliás, RS é B, tá certo. Bom, continuando aqui. Aqui eu tenho uma subfórmula, P, conjunção R. Aqui eu tenho outra subfórmula, não R, conjunção R. Aí eu também tenho R, conjunção S. Então, vocês podem observar, né, que as conjunções, né, os parezinhos estão bem bonitinhos aí. Não esquecer, nesse caso aqui, que a negação de R, não R, e a negação de S também constituem subfórmulas, ok? Bom, aí vamos adiante. Aqui são muitas subfórmulas. Então, eu tenho P, conjunção não R, conjunção R, certo? Eu tenho também não R, conjunção R, conjunção S, certo? E, por fim, a fórmula em si. P, conjunção não R, conjunção R, conjunção não S. Certo? Bom, qual é a lição que a gente pode tirar disso daí? Que se eu fizer a união, a operação conjuntista de união com todas as subfórmulas de uma determinada fórmula,
No final das contas, eu vou obter o quê? A própria fórmula. Ok? Então, é isso que você precisa observar. Você tem que lembrar um pouquinho de teoria de conjuntos que vocês viram lá no ensino médio. Tranquilo? Bom, gente, então deu para entender aí o conceito de subfórmula, né? Cuidado com essa subfórmula, para você não construir uma subfórmula que você deixa conectivo binário solto no espaço, certo? Ou que você esqueça das fórmulas que são negadas, né? Como, por exemplo, aqui o não S, o não R. Fala aí, Vitor. Professor, tem aquilo que eu não tô enxergando que você escreveu aí. Ó, tem assim, ó. Quer dizer que o não R, conjunção R, conjunção não S, é uma subfórmula. Microfone desligado não vai. Não R, conjunção R, Conjunção R, conjunção não conjunção S. não S. É uma Tá bem subfórmula. aqui, ó. Sim. E É se, uma por exemplo, subfórmula, sim. se eu falasse não R, conjunção S, também é. Tá aqui, irmão. Não, mas e aqui não é? Você não colocou, ou não é? Não tem, né? O não R. Não S. O não S no Tá. final dessa É forma. porque eu esqueci o não S aqui, foi mal, desculpa. Ah, só o S sem o não. Seria? Poderia ser. Não seria, Vitor, pelo seguinte fato. Ó. Você pode observar aqui que a fórmula em si, né, ela tem o não S, certo? Mas ela não tem, por exemplo, P conjunção S. Ela não faz parte do conjunto. Porque se você colocasse uma conjunção com S, quando você fizesse a união, ia dar diferente da fórmula original. Entendeu? Deu para entender? Entendi. Mas no caso, só a letra pode colocar, sim ou não? Pode? Por exemplo, só o Como P. é Você que é? colocou o S aqui, ó. Você colocou só o S sem ou não? Pode? Isso aqui, né? Uhum. Sim, nesse caso aqui, eu posso colocar, porque é o seguinte, porque a gente sabe que a negação de um símbolo proposicional, né? O símbolo proposicional é uma subfórmula dele, certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui essa fórmula, certo? Quais são as subfórmulas dela? Seria P, né? E não P, ok? Entendido? Se eu fizer a união disso daqui, eu vou obter não P, entendido? Isso também está muito ligado com a própria definição de fórmula, né? Você tem que observar se você fazendo a união dessas subfórmulas, você vai obter no final no frigir dos ovos, no final das contas, aquela fórmula original que gerou todas essas subfórmulas, beleza? Exatamente, Renan. Tem subfórmula que tem fórmula que pode gerar um conjunto gigante de subfórmulas. Essa é uma questão que não é difícil, ela só é trabalhosa. Né? Você tem que observar se você não está esquecendo de nenhuma subfórmula e tal, tá bom? Mas o mais importante para mim é vocês compreenderem bem o conceito de subfórmula, beleza? Entender como é que toda fórmula tem subfórmulas. Mesmo que uma fórmula seja somente um símbolo proposicional, a subfórmula dela é ela mesma. Tranquilo? Gente, vamos adiante. Bom, terceira questão, tranquilinha. Assinale as FBFs abaixo que não estiverem corretas, né? Então, vamos olhar aqui. Na letra A, como é que a gente faz essa análise? Você pega as regras de construção de uma fórmula e vai verificando se uma fórmula ela fere alguma dessas regras. Olhando aqui para essa letra A, ela está ok. Ela é um FBF válido. Só que aqui, ó, na letra B, a gente já dá de cara, ó, com essa subforma aqui e com essa outra. Então você vê que nós temos duas negações. Esse não P junto com esse não Q está totalmente errado, certo? E essa condicional em que a conjunção só tem um conjuntivo também está errado, certo? Entendido? Então, outra coisa, o único conectivo que pode
está ligado a um outro conectivo é o da negação. Então, situações como essa daqui são perfeitamente possíveis, né? Então, vejam que ó, tem uma condicional e tem uma negação aqui. O que eu não posso fazer é coisas dessa natureza. Entendido? Aqui não. Aqui está totalmente errado. Beleza? Então, aqui o erro é porque nós temos uma disjunção sem um dos disjuntivos. E aqui eu tenho duas condicionais, né? Aliás, duas condicionais, não, desculpa. Eu tenho negação funcionando como conectivo binário. E o negação é unário. Vamos adiante aqui. Bom, uma sugestão. Analise as subfórmulas. Então, você começa com as subfórmulas, vai vendo o P está ok, o não Q está ok, não Q está ok, não P está ok e o R está ok. Qual é a próxima subfórmula? Essa condicional aqui. Essa condicional está ok, essa bicondicional está ok. Aí agora a gente vai expandindo. Essa disjunção aqui está ok. Aí essa outra conjunção aqui está toda ok. Então, essa fórmula aqui está ok. Certo? Vamos olhar para cá. Opa, aqui ó, negação ok, certo? Só que agora, aqui a gente tem essa conjunção, disjunção, e aqui já falhou. Não precisa nem olhar para o restante da fórmula, certo? Você já poderia dizer, não, aqui está, né, falha. Só que eu preciso saber a justificativa. Justificativa é o quê? Aqui está faltando um disjuntivo. Nessa outro lado aqui, eu tenho aqui dois erros, na verdade. Eu tenho uma disjunção que falta um disjuntivo e tenho aqui uma negação se comportando como conectivo binário. Está tudo errado, certo? Vamos aqui para diante. P ok, Q ok, R ok, não P ok, não Q ok, P ok. Essa subfórmula aqui está ok. Essa disjunção está ok, conjunção, está tudo ok. Então, essa daqui também, beleza, certo? Tranquilo? Bom, a quarta questão. Na quarta questão, vem a perguntinha, qual é o operador principal? Gente, operador, conectivo, são sinônimos, certo? Então, tanto faz eu chamar operador principal como conectivo principal. Nessa letra A, é o seguinte. Bom, deixa eu começar aqui com uma definição. Todo símbolo proposicional P é uma fórmula. Se P é uma fórmula, então a negação de P também é uma fórmula. Aí você olha para isso aqui e você pode dizer que P conjunção Q é uma fórmula. Então a negação de P seria isso aqui, correto? Então, nesse caso, o conectivo principal é essa negaçãozinha aqui. Beleza? Gente, e se a gente fizesse o seguinte? Se eu pegasse isso aqui, essa fórmula aqui, o conectivo principal continua sendo o conectivo da negação? Não. Não. Agora aqui não. Aqui, o conectivo principal agora é o conectivo da conjunção. E aí vocês vão ver um detalhe interessantíssimo. Quando a gente está analisando isso, a gente percebe que o conectivo principal de uma fórmula, né, ele é o conectivo que tem a menor precedência. Certo? Entendido? Quando for na semana que vem, que a gente vai estudar semântica e que a gente vai começar a definir as propriedades das fórmulas da lógica proposicional, né, através da conjunção de tabelas verdade, aí vocês vão entender por que é que o conectivo principal é o que tem a menor ordem de precedência. É o último com quem a gente vai trabalhar, certo? Nesse processo de análise, tá bom? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Tranquilo aqui, gente? Então, outro ponto importante dessa questão. Vocês estão vendo que a colocação dos parênteses pode modificar o significado de uma fórmula. Já estou me antecipando, já estou falando de semântica aqui. Então, essa fórmula aqui é uma coisa, essa outra fórmula aqui é outra coisa completamente diferente. Elas parecem, mas elas não são a mesma coisa. Beleza? Aqui, nesse caso, a gente já resolveu, né? A conectivo principal é a conjunção. Aqui, o conectivo principal é a bicondicional. Nesse outro aqui, o conectivo principal é essa nossa negaçãozinha aqui. E aí, novamente, a história dos parênteses. Beleza?
E, por fim, aqui o conectivo principal é essa bicondicional, certo? E aqui nessa subfórmula aqui, quem é o conectivo principal dessa subfórmula? É essa conjunção mais fora, de fora. Isso. Aí alguém pode dizer assim, professor, peraí, 2 conectivos principais? Eu disse, não, calma, peraí. Eu estou falando o conectivo principal da subfórmula, não é da fórmula em si. A fórmula só tem um conectivo principal, beleza? E assim sucessivamente. Então, professor, Oi, diz. professor, tipo, quando sempre que tiver o parênteses, o principal vai ser o que está fora do parênteses. E sempre que, e quando não tiver nenhum parêntese, o principal vai ser um binário. Tipo, dessa forma. É mais ou menos assim, Luke. Ó, quando não tiver parênteses, quando você tiver uma fórmula que não tem parênteses de jeito nenhum, você precisa recorrer àquele esqueminha da ordem de precedência, certo? Então, você vai verificar, através da ordem de precedência, qual é o conectivo que vai ter a menor ordem de precedência ali, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, nessa forma, então, você sabe que o conectivo tem a maior precedência entre a negação e a conjunção é o conectivo da negação, certo? Entendido? Só que nesse caso aqui, ele não é o conectivo principal, apesar de ser o que tem a maior ordem de precedência. O conectivo principal é esse que, entre a conjunção e a negação, quem tem a menor ordem de precedência é a conjunção, certo? Então, é aí que acontece uma coisa interessante, né? A negação, apesar de ter a maior ordem de precedência, nessa fórmula aí, ele não é o conectivo principal, é o que tem a menor ordem de precedência. Vamos aqui a um outro exemplo. Espera aí, vou trocar aqui de caneta. Eu tenho aqui não P, condicional, não que, conjunção, não tem nenhum parênteses aqui, certo? Quem é o conectivo que vai ser o principal? Condicional. É o condicional. Exatamente. A condicional, certo? Você pode até fazer um joguinho que é o seguinte: coloca 1 para o conectivo que tem a maior ordem de precedência, no caso aqui o conectivo da negação, coloca 2 para o que tem a segunda maior ordem de precedência e coloca 3 para aquele que tem a última ordem de precedência. O que tiver o maior valor é o conectivo principal. Beleza? É uma boa dica. Valeu, pessoal. Pronto, dica matadora. Gente, vamos adiante, já está de noitinha. Última pergunta. Aliás, as 2 últimas, né? Admitindo que P hoje está chovendo, Q vai chover, R vai gear e S amanhã está claro. Traduzir. Ora, aqui nós temos, na primeira frase, uma conjunção. Então, estou dizendo o seguinte: hoje está nublado e vai chover ou vai gear. Certo? Então, seria a tradução bem ao pé da letra dessa sentença aqui. Certo? Próxima sentença. Aqui eu tenho uma disjunção. Nesse caso aqui, essa disjunção é o conectivo principal. Certo? Vejam que, como eu coloquei a condicional entre parênteses, né, quem acaba sendo aqui o conectivo principal é a disjunção. Então, aqui nós temos o seguinte: se hoje está nublado, então vai chover ou vai gear. Seria a semântica, né? Aliás, o que essa sentença aqui está me dizendo. Certo? Se eu fosse traduzir ela para linguagem natural. Repetindo, aqui é um condicional, a gente sabe que o condicional é se, então. Então, se hoje está nublado, que é o P, então vai chover ou vai gear, certo? Seguinte, nesse caso aqui, esse parênteses, ele é até desnecessário, certo? Porque eu poderia tranquilamente eliminar esses parênteses aqui e o conectivo da condicional continuaria sendo o meu conectivo principal. Aí vejam como vai mudar a frase. Se hoje está nublado, então ou vai chover ou vai gear,
Perceberam aí como a colocação de parênteses pode modificar completamente o entendimento que a gente tem de uma fórmula? Ó, isso daí já é um pouquinho do que a gente vai ver na semana que vem, na parte de semântica. Tranquilo? Bem, aqui nós temos o bicondicional. Nas bicondicionais, a gente trabalha com a ideia do se e somente se. Então, aqui diz o seguinte: se somente se hoje está nublado, se somente se vai chover e não vai gear, ou amanhã está claro. Seria essa a sentença em linguagem natural que essa fórmula está representando. Beleza? E para finalizar nosso dia de hoje, nós temos aqui o inverso. Eu tenho uma sentenças escritas em linguagem natural e agora eu preciso representar essas sentenças através de fórmulas da lógica proposicional. Beleza? Vamos lá. Então, P, Marcos é alto, Q, Marcos é elegante. Marcos é alto e elegante. Então, aqui é uma... Opa, deixa eu usar aqui, vermelhinha. Uma conjunção. P e Q. Certo? Esse I aqui, ó, já dá a ideia da conjunção. Marcos é alto, mas não é elegante. Esse mas aqui dá a ideia de conjunção também. O não, negação. Então, nós vamos ter o quê? P, conjunção, não Q. Tranquilo? A letra C, ela é bem capciosa. Não é verdade que. Quando aparece esse não é verdade que, em geral, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma sentença que está entre parênteses e a negação está fora dos parênteses. Preste atenção aqui, ó. Então, seria não, Marcos é baixo, então seria a negação de P, né? Entendido? Ou que. Então, essa sentença aqui, ó, essa fórmula, está representando que não é verdade que. Então, toda vez que vocês lerem uma negação fora dos parênteses, vocês leem assim, não é verdade que. Não é verdade que a sentença que está dentro dos parênteses, e assim vai. Certo? Beleza? Bom, a mesma forma, é falso que. Certo? Eu pulei aqui algumas para deixar vocês fazerem. Né? Então, aqui eu tenho não, Marcos é baixo, né? Ou não é elegante. Beleza? Então, seria isso daqui. Gente, alguma dúvida? Ó, essa lousa digital aqui que eu usei, eu vou salvar em PDF e vou disponibilizar para vocês tanto no grupo do WhatsApp como também lá no sistema acadêmico, certo? Para vocês revisarem, precisarem dar uma olhada, ver as minhas respostas, comparar com as de vocês, tá certo? Gente, ó, já são 10 para meio-dia, a fome está batendo, certo? Então, bom feriado amanhã para vocês, descansem. Mais tarde já tem a lista de tarefa para a próxima semana e aquele roteirinho bonitinho das atividades da semana. Certo? E vai ser assim até o semestre. Diz, cara. Atividade só quarta-feira, né? De hoje. Isso, exatamente. A tarefa que faz parte da nota de segundo AP, quarta-feira já vai estar no sistema acadêmico, tá bom? Mas o que eu vou passar hoje é aquela mesma tarefinha que é para vocês irem estudando o assunto da semana que vem, tá bom? Bom, vou encerrar aqui a gravação. Acho que todo mundo já registrou a presença, né? Então, encerrando.